Muito obrigado aí a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu sou o Wilson Marques e vamos à filosofia instantânea. Acontece que a filosofia instantânea é a maneira de poder ser pensador sem ter qualquer conexão com os campos determinados. Então nós temos aí um dos filósofos mais modernos aí, Pierre Bourdieu, que apresenta essa definição aí. Então, nós estamos na ciência. Vamos assim entender o que é ciência. Se eu fizer um equipamento que toda vez que eu acionar o começo do equipamento, tem uma tecla no equipamento, eu aciono esse começo, esse ligar, eu ligo o equipamento e ele produz telha. Aí sempre que acontecer isso é ciência. Quando esse equipamento ele não fizer essa produção, eu acionar a tecla ligar nesse aparelho, ele não produzir telha. Então nós temos algumas opções: a interrupção da energia pela empresa que fabrica a energia, pode ser a interrupção da energia pelo fio que conduz a energia até o aparelho, pode ser algum elemento interno, alguma peça interna do aparelho que parou de funcionar. Isso é extremamente notório e comum, qualquer pessoa percebe. Isso aí é ciência. Quando eu disse que Niels Bohr, no Acordo de Copenhague, ficou combinado que a ciência não estuda os fatos, os motivos, não estuda os motivos dos fatos, não estuda as causas dos acontecimentos. A ciência apenas estuda os acontecimentos. Isso foi o Acordo de Copenhague. Então, a partir daí, a ciência passou a produzir à vontade, sem preocupar qual era a causa daquele objeto que estava sendo construído. Aí vamos misturar isso um pouco em religião. Aí a pessoa tem lá uma crença que se ela pegar um pedaço de madeira cortado por outro pedaço de madeira e pendurar isso na parede do quarto dela, ela nunca mais vai gripar. Porque ela acreditou. Aí, religião. Certa religião. Eu estou assim fazendo definições bem simples, bem fáceis. Como, por exemplo, teve um amigo que falou que eu falei para ele que o Criador, o motivo intrínseco de qualquer acontecimento, ele tem de existir. A máquina que produz telhas, ela só produz telhas por quê? Porque alguém produziu esta máquina. Então, se foi eu o inventor, o motivo dela existir foi eu ter produzido a máquina. Qual o motivo de existir um pensamento? Então, esse pensamento, ele precisa, qualquer pensamento, precisa de ter uma fonte para existir. A fonte primeira, aí as pessoas podem chamar de Deus, de Alá, de Jeová, God. Isso não é ciência.
Isso aí é a epistemologia, a investigação das causas. Então, causa em sui, é a causa primeira, é a causa primária. Então, quando nós falamos de ciência, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de um grupo de pessoas. Eles são mais inteligentes do que os filósofos? Eles são menos inteligentes do que os filósofos? Não. Eles possuem uma inteligência de produzir coisas através daquilo que já existe. Eles não inventaram os átomos, 118 elementos da tabela periódica. Estes 118 elementos, eles compõem tudo que existe, esses 118 elementos. E essa composição, ela vem de uma forma concatenada. Como que funciona essa composição? Então, o fato de nós humanos desconhecermos como que funciona essa concatenação, ou seja, essa organização, essa organicidade existencial, o fato de nós não conhecermos a causa primeira do universo, não significa que não haja. Qualquer um vai assistir aí e vai pensar assim, e coloca aí no comentário, eu conheço, Wilson, alguma coisa que não tem causa. Porque eu, Wilson Marques, desconheço aquilo que não tem causa. Tudo que existe, eu não tenho dúvida, tem uma causa. Então a ciência, a causa da ciência é o ser humano. Não tem árvore que produz ciência, nem cachorro, nem galinha. Então, a ciência é uma produção humana. Então, seria um contrassenso eu dizer que a ciência é a verdade. Então, Niels Bohr foi muito inteligente. Ele combinou, mesmo porque quando um elétron sai da camada K para a camada L, nesse período, o elétron não existe. Quando ele faz esse deslocamento de camada, o elétron, ele faz isso aí, nesse período ele não existe. Como ele não existe nesse período, no livro de física lá de mestrado, está escrito lá assim, que ele passa por um universo não local. Aí entra as questões de Einstein. Então, o que acontece? Paradoxo, Podolsky, Einstein, Rose. Esse aí seria o paradoxo. Então, essas três pessoas tinham ali uma discussão, e essa discussão ainda não terminou em relação à existência, porque para existir tudo que existe, o mundo, precisa é como se fosse uma foto, precisa de ser congelado o elétron. Então a velocidade que ele se manifesta, o elétron, 15 trilhões de vezes por segundo, a velocidade aí de oscilação eletrônica. Então, assim, aonde que parou a ciência? Ela para ali onde ela não consegue mais ter o controle. E ela não consegue ter o controle a partir dos quarks. Juntam 3 quarks, fazem um próton. Aí fazem elétron, aí fazem nêutron, e aí fazem 118 elementos atômicos, e esses 118 elementos atômicos, eles fazem moléculas se unindo, e nessa união, na composição de moléculas, aí vai haver a água, a substância água, e
tudo que existe é um agregado atômico. Então, a validade da ciência só pode ser dada pela física, porque a física entende mais que os quarks. Aonde parou a física? Ela parou no vácuo quântico. Ela chegou até no bóson de Higgs. O que é o bóson de Higgs? É uma onda. Essa onda, ela colide com uma outra onda e gera a criação. Isso é física. Isso é física. Porque as pessoas, elas até perguntam assim, mas isso aí está parecendo mágica. Não estou vendo, não consigo medir, não é que é mágica. É simplesmente a pessoa, o observador, ele é nécio, ele desconhece, ele não entende. Aí, como ele não entende, ele tabula por não existir. Então, aonde nós paramos, aonde parou a ciência? A ciência é o elemento que tem fim, é o elemento que o fim desse elemento, o fim da ciência, é aonde termina a investigação humana, aonde o ser humano não mais tem acesso. E isso ficou famoso, ficou sendo, o nome passou a ser metafísica. Aí alguém fala assim, esse é o mundo espiritual, enfim, não há problema aí. A definição, como ela existe, como existem os elementos, isso é importante. Os nomes nós não estamos tão rigorosos para poder, não, isso chama isso, aquilo chama aquilo. É muito importante entender essa organização, e dessa organização atômica surge toda a existência. Então aquele que fala que não existe nada além daquilo que ele sabe, é como um avestruz. Um animal enfia a cabeça dentro do buraco e acha que só existe o buraco. Como uma formiga. É como uma formiga que acredita que só existe o formigueiro, que nunca saiu dali. Aí podemos pensar, o planeta Terra, saímos da barriga dos nossos progenitores. E qual foi o primeiro progenitor? Então, quando nós largamos a ciência e ficamos com a religião, nós escolhemos um grupo de pensamento humano, porque é uma criação humana. Não existe religião. O que existe? Existe a existência. Se nós fôssemos um pouco mais rigorosos no conceito, Bergson, porque todos sabemos que não é o olho que está vendo as coisas. O olho é um sensor. A retina, ele vai captar a luz refletida nos objetos, e em nosso cérebro haverá aí as sinapses, haverão os movimentos que vão produzir dentro do nosso cérebro, que vai produzir aquilo que nós conhecemos. Então, a nossa ruptura aqui com a ciência, que a ciência, ela tem limites, ela definiu, como Niels Bohr definiu, não vamos investigar as causas, vamos investigar somente os fenômenos. Então, nós continuamos. Quem continua? Eu, o meu professor Hélio Couto. Aí nós temos aí aquele observador do que nós estudamos, que é real. Aí esse aí é o filósofo da universidade. Ele só observa, comenta, dá a opinião dele, e nós não paramos. Nós não paramos nem na escolástica, nem no apeiron de Anaximandro. Nós não paramos. Existe um grupo de pessoas que conhece a verdade. Então, não é que eu não sou melhor que a ciência. Não é isso. Esse grupo de pessoas não é melhor que a ciência. Esse grupo de pessoas pesquisa sem limites. E a ciência tem um limite, que é o Acordo de Copenhague. Então, o que é importante entender aqui no que nós estamos falando
agora em filosofia instantânea. É importante entender o desconstrucionismo. Então, porque não há inversão de valores. O que há é, os valores foram alterados. Ao senso comum, pensa que a ciência sabe de tudo. Então, nós só estamos requerendo aqui a honestidade científica. Ciência é um trabalho, é um produto humano. Não é a verdade. O que é a verdade? Nós vamos ter que estudar. Se quiser em uma palavra só, pode falar, por exemplo, Jesus. Isso é verdade? Pode. Qual o problema? Certo? Então, nós vamos seguir em filosofia instantânea. Não rompemos com a ciência. Nós utilizamos o que existe na ciência e damos sequência. E faremos isso até o entendimento de sair do vácuo quântico para chegar aqui nessa planta. Sai lá do vácuo quântico. Essa planta é feita de quê? De átomos. Como eles se organizaram para chegar nessa modelo aqui? Então nós vamos fazer esse percurso. Muito obrigado a todos. Eu sou Wilson Marques, Filosofia Instantânea.